No meio do oceano, o corpo de uma mulher cai na água, flutuando por alguns segundos antes de seus olhos se abrirem em pânico. De repente, Brandon acorda e percebe que foi um pesadelo. Ele trabalha como guarda-costas da filha do governador, Ava, e ele está lidando com a culpa internalizada, já que ele falhou em proteger a mãe dela. Brandon e Ava chegam ao aeroporto, onde Ava se encontra com seus amigos Jed e Kyle. Eles estão viajando juntos e os meninos não estão felizes com isso. Brandon também está vindo, mas Ava explica que seu pai não a teria deixado vir sem segurança. Eles então embarcam no avião. Ava e os rapazes sentam-se no banco de trás para ter privacidade, e Ava não consegue deixar de notar que é estranho um voo ter tão poucos passageiros. Pouco depois de decolarem, o avião sacode um pouco, mas é considerado normal. Momentos depois, o avião começa a tremer novamente e o motor pode ser visto superaquecendo. O piloto conta aos passageiros que acidentalmente bateram em alguns pássaros e não há nada com que se preocupar. Porém, logo o avião começa a tremer novamente e o motor pega fogo. Nesse momento, o piloto pede a todos que apertem os cintos de segurança e conforme todos começam a temer por suas vidas, uma parte do motor quebra e voa, batendo na lateral do avião, matando um passageiro. A rachadura na parede provoca uma mudança de pressão e tudo começa a voar ou a tremer dentro do avião também, com todas as malas caindo e batendo na cabeça das pessoas. Os passageiros que não apertaram os cintos de segurança são empurrados para fora dos assentos e jogados através do avião, mesmo quando tentam segurar as mãos de outras pessoas. Brandon tenta segurar um homem flutuante, mas o vento está muito forte e o cara também é levado para fora. Outro cara tenta se segurar nos assentos, mas o metal não aguenta por muito mais tempo e os poucos assentos caem com o cara ainda neles. Um comissário de bordo tenta ajudar um cara que está prestes a cair. Depois de perder a maior parte de seus passageiros, o avião começa a cair em grande velocidade e cai no oceano, onde a água imediatamente começa a inundá-lo. Enquanto Brandon é esfaqueado por um pedaço de metal, os assentos são empurrados para frente pelo impacto e começam a matar muitos passageiros, esmagando-os. O avião afunda por alguns minutos e eventualmente para quando fica preso no fundo do mar. Graças ao avião estar preso em um ângulo, uma câmara de descompressão é formada na parte de trás. Então Ava e seus amigos mais o comissário de bordo Danilo estão vivos. No entanto, Kyle está com um osso quebrado no braço. O grupo olha para a água, preocupado com os barulhos estranhos que eles estão ouvindo. De repente, Brandon sai trazendo Rosa e sua avó Marge para a área segura. Marge está inconsciente, então Danilo começa a fazer compressões torácicas e depois de alguns minutos do nada, Marge acorda. Então Rosa pergunta sobre seu avô, e Brandon tem que contar a ela e Marge que ele infelizmente não sobreviveu. O grupo começa a entrar em pânico, então Brandon imediatamente toma a liderança para acalmar todos. A câmara de ar significa que eles estão seguros por enquanto, então eles precisam ficar calmos e esperar que a equipe de resgate os encontre. Ava verifica seu telefone, mas não há sinal. No mar, ela aponta que há um buraco no avião e que eles deveriam nadar, mas Brandon explica que suas chances de sobreviver assim são baixas, então eles devem ficar e esperar. Danilo informa a eles que os pilotos devem ter pedido ajuda antes do acidente, então a ajuda deve chegar em breve. Depois Brandon explica que eles deveriam ter oxigênio reserva, apenas para garantir. Danilo diz que o avião tem 2 tanques na parte traseira para emergências, mas quando ele os verifica, encontra-os vazios. Naquele momento, Marge lembra que um dos passageiros tinha um tanque de oxigênio medicinal, então Brandon se voluntária para pular, para encontrá-lo. Antes de partir, Marge pergunta se ele pode trazer o chapéu do marido. Brandon mergulha e nada pelo corredor enquanto verifica os passageiros que morreram em seus assentos. Ele encontra o chapéu do marido e o pega, sem perceber algo nadando perto da janela. Então ele encontra o tanque de oxigênio e leva-o também antes de verificar o buraco. Para sua surpresa, ele é subitamente atacado por um tubarão que entra através do buraco. A criatura imediatamente morde Brandon e ele luta contra ela, tentando dar o seu melhor para tirar isso dele. Enquanto isso, o grupo fica preocupado porque vê as ondulações na água indicando que algo está acontecendo. De repente, as ondulações desaparecem e Brandon reaparece, dizendo aos outros para ficarem para trás enquanto revelava alguns ferimentos graves em seu corpo. Respirando pesadamente, ele entrega aos outros o tanque de oxigênio e o chapéu antes de se desculpar com Ava. Então ele é arrastado de volta na água e o grupo vê o rabo do tubarão aparecer enquanto a criatura come o pobre homem. Aterrorizado, o grupo volta a se esconder na área dos funcionários e concorda que devem continuar a esperar, como Brandon diz. Então Marge se oferece para cuidar do braço de Kyle, explicando que ela costumava ser enfermeira durante a guerra e foi assim que conheceu o marido. Do lado de fora, um helicóptero sobrevoa próximo à área em busca do avião caído.
Eles têm ordens de prioridade, porque sabem que a filha do governador está entre as vítimas, mas por enquanto não vem. De volta aos sobreviventes, eles ouvem alguns rangidos e o avião se move por alguns segundos, indicando que pode cair novamente a qualquer momento. Jed começa a ficar muito negativo e Danilo abre o tanque de oxigênio que Brandon recuperou. Nesse momento eles veem a água ficando vermelha e os barulhos fazem eles percebem que os tubarões entraram para comer os corpos afogados. De repente o avião sacode. Rosa está ficando com muito medo, e Ava diz para ela não se preocupar porque tem certeza que serão resgatados. Porém o helicóptero ainda não encontrou nada e não tem muito combustível sobrando. O grupo acompanha o nível da água e calcula que ainda faltam cerca de 3 ou 4 horas antes que a água chegue ao fundo. No entanto, eles também continuam ouvindo o metal rangendo e percebem algum vazamento de água através do teto. Então eles não podem ter certeza se o avião aguentará tanto tempo. De repente o avião começa a cair, deslizando por vários minutos e fazendo com que um monte de pedras caiam, até que fique preso novamente. Felizmente o grupo aguenta e ninguém se machuca, mas esse novo ângulo está fazendo com que o nível da água dentro do avião suba mais rápido. Como o fundo do mar obviamente não é tão sólidos como pensaram, o grupo concorda que não tem escolha a não ser nadar para fora do avião. Eles precisarão encontrar uma maneira de distrair os tubarões, e Rosa diz que aprendeu na escola que os tubarões não gostam de bolhas. Ainda há o problema de conseguir prender a respiração por tanto tempo, e Kylie de repente se lembra de algo. Alguns passageiros viajavam com equipamento de mergulho. Danilo explica que essas coisas estão no porão de bagagem e há uma escotilha que lhes daria acesso. No entanto, os tanques de oxigênio provavelmente estão vazios, caso contrário eles não teriam permissão para entrar no avião. Ava acha que o resto do equipamento de mergulho ainda pode ser útil, mas Jed está muito pessimista. Na parte de fora, o helicóptero só tem 15 minutos de combustível. Naquele momento eles finalmente encontram peças de avião flutuando, então 2 mergulhadores pulam na água para iniciar a busca. Não demora muito para eles encontrarem o avião, e assim que se aproximam, o grupo começa a fazer gestos para a janela. Um dos mergulhadores nada em direção ao buraco enquanto o outro se aproxima da janela para contar aos sobreviventes que está tudo bem agora. De repente um tubarão aparece atrás dele e ele não percebe, então o grupo tenta avisá-lo. O mergulhador se vira e não encontra nada, mas quando olha para o avião, novamente ele é derrubado pelo tubarão e morto. Depois de ouvir muitos ruídos acima do avião, o grupo olha pela janela e vê a perna do mergulhador flutuando. Lembrando do outro mergulhador, os sobreviventes dão uma olhada no corredor, mas ninguém aparece, então eles presumem que aquele cara também está morto. Lá fora, o helicóptero está quase sem combustível, então eles não têm escolha a não ser partir. Agora pelo menos eles têm as coordenadas e o backup já está a caminho. De volta aos sobreviventes, Ava ressalta que se o outro mergulhador morrer, eles poderão levar seu tanque de oxigênio. Ela olha debaixo d'água e percebe uma sombra, mas ela não tem certeza. Jed tenta olhar mais de perto ficando no assentos, apenas para escorregar e cair na água. O grupo se preocupa porque não consegue vê-lo, mas ele então surge rindo porque estava pregando uma peça neles. Porém ele não sai a tempo e o tubarão logo encontra, pegando-o com a boca cheia de dentes. Enquanto Jed luta contra o tubarão, o grupo se aproxima para agarrar seus braços e puxar, conseguindo afastar Jed do tubarão e em segurança. Infelizmente eles descobrem que Jed está sem uma perna, então Marge faz Rosa ficar atrás da cortina enquanto ela cuida do ferimento. Usando alguns cintos de segurança, Marge faz um torniquete para estancar o sangramento. Ainda determinada a sair de lá, Ava se voluntária para procurar o equipamento de mergulho. Danilo abre a escotilha e descobrem que o porão de bagagens também está inundado, mas Ava mergulha de qualquer maneira. Com um sinalizador, ela olha ao redor da área, sem perceber que algo mais está acontecendo. Algo está nadando atrás das malas. Eventualmente ela encontra o equipamento de mergulho, apenas para de repente se assustar com um polvo. Ao mesmo tempo o sinalizador se apaga. E logo Ava retorna com o equipamento. O grupo abre as sacolas para encontrar trajes de mergulho e máscaras, mas são apenas 4. Nesse momento eles ouvem algo batendo no avião e corre para verificar a janela, mas não há mergulhador por perto, então deve ter sido um tubarão. Quando eles se viram novamente, Jed já está morto. Ava desesperada tenta fazer compressões torácicas, mas Marge a puxa de volta, fazendo-a ver a verdade. De repente, o avião desliza para baixo novamente mais 10 vezes ele para rapidamente, porque a cabine quebra e funciona como uma âncora. A água está subindo mais rápido, então eles precisam sair rápido. Lembrando da curiosidade de Rosa, eles planejam usar os pequenos botijões de oxigênio desde as máscaras de emergência até soprar bolhas nos tubarões.
ainda há a questão de nadar assim. A essa distância então Kyle desiste, confessando um acidente de infância que o deixou traumatizado e fez dele um péssimo nadador. Porém, com as palavras de apoio de Ava e Rosa, ele concorda em tentar. Então Ava reúne todas as máscaras de oxigênio que consegue encontrar sem ir muito fundo na água. Os tubarões ainda estão atingindo o avião e o teto está começando a rachar. O grupo começa a se arrumar. Depois de se despedirem de Jed, os sobreviventes entram na água, notando que o avião está lentamente começando a deslizar para baixo novamente. De repente, a cabine quebra e cai no abismo, o que significa que o avião também cairá em breve. Marge pede que Ava vá primeiro e leve Rosa com ela. As meninas começam a nadar pelo corredor e descobrem que ele está bloqueado por um tubarão, então elas imediatamente abrem uma lata de oxigênio para assustá-lo. Uma vez que o caminho está liberado, eles continuam se movendo e logo cai, e Danilo também se junta a eles. Marge observa os jovens irem enquanto a água sobe dentro do avião e sabe que não conseguirá, então fica para trás e espera se reencontrar com o marido. Naquele momento Kylie entra em pânico e nada de volta para colocar a cabeça para fora na pequena bolsa de ar que resta. Danilo tenta voltar para buscá-lo, mas de repente um tubarão sai do porão de bagagem e ataca Kylie, e o devora em segundos. Apavorado, Danilo nada para se encontrar com Rosa e Ava, que encontram um mergulhador morto, e pega seu tanque para encher os pulmões. Então Ava manda Rosa e Danilo através do buraco com o tanque, mas quando ela também está prestes a sair, um tubarão bloqueia seu caminho. Ava nada de volta e congela, então o tubarão nada para dentro sem notá-la. No entanto, a cauda dele bate na máscara dela, então Ava descobre que mais tubarões estão passando pelo buraco, então ela começa a nadar em direção à frente. Nesse momento, o avião começa a cair mais rápido e a pressão da água a impede de se mover, mas felizmente Ava se segura nos assentos e avança, conseguindo sair pelo buraco frontal logo antes do avião cair no abismo. Agora Ava pode começar a nadar até a superfície. No entanto, ela logo fica sem ar e desmaia. O corpo dela obviamente para de nadar, mas felizmente as boias a empurram para cima e assim que ela chega à superfície, ela respira e acorda imediatamente. Ava entra em pânico ao não ver os outros, mas naquele momento o helicóptero aparece e finalmente a tira da água. Danilo e Rosa já foram resgatados e quando Rosa pergunta sobre a avó, Ava dá a má notícia. E como um último adeus dela aos vós, Rosa joga seu querido pelúcia na água antes de adormecer nos braços de Ava.